Fala, galerinha! Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto que é super simples, os artigos. Um assunto aí, uma classe gramatical que é, mamão com açúcar para vocês. Tenho certeza que vocês lembram muito bem de que se trata essa classe de palavras. Isso mesmo, os artigos, gente. Aquelas partículazinhas que são determinantes para os substantivos. Sempre acompanham os substantivos, funcionando como determinantes desses substantivos. Quando a gente fala que eles são determinantes, estamos querendo dizer que eles funcionam junto a um substantivo para determiná-lo, ou seja, definir esse substantivo ou torná-lo impreciso, indefini-lo, certo? Daí nós termos a classificação dos artigos. Eles podem ser artigos definidos ou artigos indefinidos, dependendo do papel que eles exerçam junto a um substantivo. Muito simples de entender. Então, dessa forma, nós temos aqui a menor classe de palavras que existe. Por quê? Se a gente for classificar, os artigos, a gente pode definir os artigos da seguinte maneira. Temos artigos masculinos e femininos, definidos e indefinidos. Então, quais seriam os artigos definidos? O, a, os e as, respectivamente aí para masculino e feminino, e os indefinidos, uma, uns e umas, respectivamente aí, artigos indefinidos para masculino e para feminino. A gente pode perceber também que esses artigos sofrem uma flexão de número, Temos também a variação do artigo para o plural. Lógico, porque se esse artigo sempre acompanha um substantivo, ele precisa se flexionar para fazer a concordância com esse substantivo. Por incrível que pareça, gente, por mais simples que possa parecer, e é curioso, Por eu ser professora de português, aqui em casa, gente, artigo foi o calo do meu filho quando ele estava no 6º ano. Minha gente, como eu sofria, tentando explicar para ele o que era o artigo, o papel do artigo junto ao substantivo. E aí eu dizia, meu amor, os artigos são só esses. O, a, os e as. Uma, uns e umas. Vamos observar agora na frase comigo. Se eu digo, o menino quebrou a janela, veja como esse artigo está definindo que menino foi. Isso já permite ao meu interlocutor entender, e aí claro que eu não falava interlocutor, Dizia, isso já permite ao meu ouvinte entender que esse menino é um menino determinado, eu conheço quem é o menino. Diferentemente de eu dizer, um menino quebrou a janela. Pode ser qualquer menino. Então é por isso que a gente fala e divide os artigos nessas duas categorias, artigos definidos e artigos indefinidos. Mas minha gente, eu preciso deixar isso registrado mesmo em uma videoaula. Ele ficava olhando para mim, entendeu? Entendi. Aí eu dizia, quais são os artigos definidos? E aí o menino, quais são os indefinidos? E ele ficava parado olhando para minha cara. Minha gente, eu perdi a paciência muitas vezes, porque artigo é a coisa mais simples do mundo. E é somente isso. Mas, Fabiana, a gente não pode fazer nenhuma confusão em relação aos artigos? Gente, a única confusão que se pode fazer e que é preciso ter cuidado, ter uma análise aí contextual para se evitar, é uma confusão entre o artigo indefinido e o numeral por eles serem homônimos. Lembram que a gente estudou a classe dos homônimos? Pronto. Então, como eu tenho aí caso de palavras homônimas, aí realmente eu preciso ter esse cuidado. Por quê? Se eu não analisar com cuidado o contexto, eu posso confundir o artigo com o numeral Mas as tirinhas, por exemplo, adoram explorar essa possibilidade como forma de gerar e de garantir o humor do texto, como forma de promover o efeito de humor do texto. Vejam esse caso da tirinha de Mafalda, essa tirinha Eu Amo, que é um exemplar claro desse tipo de confusão que se pode fazer entre artigo indefinido e numeral
mas que nesse caso foi uma confusão proposital e essa confusão acabou gerando o humor do texto. Um texto que perfeitamente poderia cair aí em uma avaliação do Enem, até porque a gente sabe que o Enem não cobra pura e simplesmente a classe de palavra para você ir lá e classificar, dizer que é um artigo definido ou indefinido, mas o Enem trabalha a gramática sim na perspectiva da interpretação textual, na perspectiva da construção dos efeitos de sentido. Então vejam como essa tirinha seria perfeitamente possível de cair na prova do Enem. Observem, nós temos aqui a situação é uma tirinha de Mafalda, mas nesse caso aqui a Mafalda não aparece. Aparecem aí os personagens Manolito e Susanita, né, que são os amigos da Mafalda. E aí o Manolito, como todo mundo sabe, é super amarrado, né? Se vocês conhecem, lembram do personagem, ele é super amarrado, mas ele chega oferecendo aí para Susanita um caramelo. E observem aí, gente. A função das relações públicas é mostrar às pessoas que nós, empresários, somos humanos. Olha aí, já começando a se desenhar e a se estabelecer a crítica, né? Que é sempre presente nas tirinhas de Mafalda. Sirva-se, Susanita, o armazém do meu pai convida você a saborear um delicioso caramelo. Oh, obrigada! Susanita lá toda feliz com a gentileza, né, gente, de Manolito. Um delicioso caramelo! E aí, coitada, ela chega, se assusta e ele sai irado. É que nós, empresários, não somos bobos. Então, vejam, gente, nessa situação, que foi a responsável por gerar o humor do texto, esse humor só foi possível porque Susanita entendeu o experimente, pegue um delicioso caramelo. Ela interpretou isso aí como sendo um artigo indefinido. Por que Manolito fica bravo quando ela mete a mão na sacola e aí ela pega vários caramelos? E por que ela acabou fazendo isso? Porque ela não entendeu como numeral. E é por isso que ele grita, delicioso caramelo. Porque ele quer dizer que ela deveria ter pegado um único, já que ele falou em um delicioso caramelo como numeral. E é porque os empresários, como ele disse, né, são humanos, né? A intenção dele era demonstrar que os empresários são humanos. É dessa forma, a partir dessa confusão que se fez aí entre os interlocutores em relação ao emprego dos artigos, que o efeito de humor do texto se estabeleceu e que a crítica do texto também foi possível. Percebem como o uso do artigo aí aplicado a esse texto ele foi determinante tanto para o efeito de humor quanto para a construção da crítica que se pretendia estabelecer? Então, gente, entender artigo é muito mais do que simplesmente memorizar que existem esses dois tipos, definidos e indefinidos, masculinos e femininos, singular e plural. É também entender como eles podem funcionar nos contextos em que aparecem. Outro detalhe sobre os artigos. Vocês sabiam que em algumas regiões do país, por exemplo, as pessoas fazem uso dos artigos de maneira diferente? Isso mesmo, acho que alguns de vocês aí vão lembrar, é mesmo. Por exemplo, em algumas regiões do país, é muito comum se utilizar o artigo mesmo antes de nomes próprios, nomes de pessoas. Fabiano, o que a gramática normativa diz em relação a isso? A gramática normativa diz que não é necessário utilização de artigo antes de nomes próprios. Então, isso é considerado erro? De maneira nenhuma. Lembram das nossas aulas de variação linguística? Pois então, isso é considerado variação linguística. Então, significa dizer que determinadas regiões do país costumam fazer uso de maneira variada desses artigos. Não significa dizer que está errado, significa dizer apenas que existe uma diferença, certo? Então, o que é comum nesses lugares? Por exemplo, que as pessoas digam, eu gosto muito do João. Aqui, por exemplo, a gente costuma dizer como? Eu gosto muito de João, não é? A gente não costuma fazer a contração da preposição com esse artigo. Ou, eles lá também costumam falar muito na região sudeste do país. O João é uma pessoa espetacular. A gente diz simplesmente, João é uma pessoa
espetacular. Então, gente, é uma forma, e aí pode também, né? É uma forma em que o uso do artigo pode cair também na prova do Enem, explorando essa questão de variação linguística associada ao uso do artigo. E aí, Fabiana, é só uma questão de variação linguística? É. A gramática normativa, embora diga que não é obrigatório o uso, né, que não se deve usar artigo antes de nomes próprios, ela considera que esses artigos, quando são usados, eles denotam intimidade entre os falantes, né, entre ali os interlocutores. Então, é realmente uma questão de variação. Algumas regiões resolvem adotar, outras não, mas nem por isso pode ser considerado erro. Lembrando que a gente pode ainda considerar que está em desacordo com a gramática normativa, mas não que está errado. Existe aí um princípio de variação, certo, gente? Lembrando sempre disso. Esse conceito de erro, ele vem sendo, né, trabalhado para que vocês entendam sempre que existem variações em relação ao uso da língua. Existem também desvios em relação ao uso da gramática normativa, em relação ao que a gramática normativa prescreve, mas não que seja, né, que possa ser considerado um erro propriamente dito, tá bom? Então, só fechando aí para a gente sintetizar, os artigos, né, nos contextos em que aparecem, funcionam como determinantes dos substantivos, podendo especificar esse substantivo ou indeterminá-lo. Por isso mesmo, nós dividimos os artigos em artigos definidos, o, a, os e as. E no caso dos artigos que funcionam aí como generalizantes dos substantivos, né? Aqueles artigos que acompanham o substantivo, mas indefinindo esses substantivos, que são o caso dos artigos indefinidos, nós temos os artigos uma, uns e umas. Vejam, só para a gente encerrar aqui, né, como o Snoopy se sente incomodado quando se refere a ele com um artigo indefinido. Observem nessa tirinha. Nós vemos aqui a situação em que o Snoopy, né, gente, quer entrar na casa e aí ele é anunciado, tem um cachorro aqui querendo entrar. E aí o Snoopy fica logo indignado e diz, um cachorro não, o cachorro. Então, o que a gente percebe aqui? Uma diferença clara entre os artigos definido e indefinido. Quando ela se refere ao Snoopy como um cachorro pode ser um cachorro qualquer. Vejam que esse artigo, ele torna o substantivo cachorro impreciso, indefinido. Então, quando eu me refiro a um cachorro, pode ser um cachorro qualquer. Diferentemente de tratar do cachorro. Então, um cachorro, nada. O cachorro, eu sou o cachorro porque eu sou único. Eu não sou um cachorro qualquer. E foi nesse sentido aí que o Snoopy se indignou, botou postura e entrou na casa todo cheio de si. Porque ele não é um cachorro qualquer, ele é o cachorro. Então, gente, tenho certeza que vocês relembraram de uma maneira muito tranquila o uso dos artigos. Acredito muito que vocês não tiveram esse problema no fundamental de entender o que era o artigo, né? E quais eram os artigos, também não tiveram esse problema de memorizar, nem de entender a função deles nos contextos em que eles apareciam. A gente relembrou agora, viu algumas situações de uso. Daqui a pouquinho a gente vai discutir um pouco mais em outros exemplos, resolver algumas questões para a gente refletir mais um pouquinho sobre isso, tá? Mas aí eu tenho certeza que essa classe de palavras é bem tranquila, vocês vão tirar de letra, porque, gente, vocês são os melhores.